Olá, sejam muito bem-vindos ao curso de Yawara Seitai, que é conhecido como a quiropraxia japonesa. Eu sou Adilson Borba, técnico em medicina oriental, e criei este curso com o objetivo de apresentar de maneira concisa e objetiva, mesmo para o massoterapeuta que já é experiente como iniciante, ter uma técnica realmente efetiva para a correção de problemas articulares. Seja muito bem-vindo e vamos lá! A técnica do Yawara Seitai, ela foi desenvolvida pelos samurais há cerca de 800 anos atrás e continua sendo efetiva desde a sua criação. Para isso, a gente vai precisar de um tatame e duas almofadas, uma mais durinha e outra mais macia. E isso é para que a gente possa proteger o tórax e o abdômen do nosso paciente. E para fazermos a nossa execução do Yawara Seitai, nós vamos precisar da ajuda da minha assistente, Simone. Dá um oi para os alunos aí, Simone. E ela vai se posicionar aqui da seguinte maneira. Na almofada mais dura, ela vai colocar o queixo dela para fora da primeira almofada, ficando a almofada macia, protegendo o abdômen. Exatamente dessa posição, com os braços alinhados ao redor do corpo. É importante para o terapeuta ele também saber se posicionar para executar as manobras, porque se ele não fizer isso de maneira adequada, ele vai se cansar muito, ele não vai conseguir fazer um bom atendimento e nem atender muitas pessoas por dia. Então, ele pode se posicionar ajoelhado ao lado do paciente, de forma que ele possa ter acesso a toda a região torácica, ou da forma que eu prefiro mais, posição de montaria, quando o terapeuta se coloca sobre o paciente, ajoelhando uma perna e a outra servindo de apoio. Dessa maneira, a gente economiza energia. Para iniciar o tratamento, nós vamos fazer um relaxamento com movimentos circulares com o polegar, com a mão apoiada sobre o tórax do paciente. Nós vamos repetir isso 3 vezes em 3 linhas. Então, cada linha 3 vezes, começando paralelo ao processo espinhoso da coluna vertebral. Esse mesmo processo vai se repetir do outro lado. Então, nós temos que nos posicionar da mesma maneira, porém invertendo agora a posição das pernas. Após os movimentos circulares com os polegares, nós vamos usar o nosso antebraço e também o cotovelo, fazendo movimentos contínuos, com uma força moderada,
indo de vértebra em vértebra para ir proporcionando relaxamento. E da mesma maneira, nós vamos fazer isso também do outro lado, sempre lembrando que a posição das pernas deve mudar assim que nós mudarmos de lado. Uma vez feito o relaxamento muscular em toda a região torácica, agora nós vamos partir para a correção. Nós vamos pedir que o paciente respire profundamente pelo nariz e vá liberando o ar vagarosamente de boca aberta. E quando nós percebemos que tem aproximadamente uns 30% de ar, aí então nós fazemos a correção, fazendo uma pressão, que pode ser desta maneira ou com a mão sobreposta. Respire fundo, solta. De novo, solta. De novo, solta. E nós fazemos isso 2 vezes. A segunda vez pode ser com a mão sobreposta sobre o processo espinhoso. Solta. Solta. Realizada a correção da coluna torácica, nós vamos fazer a correção agora na região lombar. Nós vamos fazer essa correção iniciando perguntando para o paciente em que lugar ele sente dor. Se ele sente dor aqui, quando aperta, ou aqui, ou aqui. Se ele não sentir dor ao aperto, ou se a dor for em toda a região, nós temos uma forma de posicionar a nossa perna, que eu vou explicar na sequência. Caso seja só de um lado ou do outro, vai ter uma outra forma de se posicionar. E aí eu vou explicar para vocês como fazer essa correção. Essa correção, ela pode variar para que, caso o terapeuta não consiga, não tenha a facilidade de executar dessa forma, ela pode ser feita do seguinte jeito. Ele se posiciona entre as pernas do paciente, segura firmemente o tornozelo, ergue o paciente e com as pontas dos pés, ele começando do meio da torácica e puxando ao mesmo tempo a perna do paciente, ele vai executar isso até chegar na coluna sacral.
Uma vez feito a correção no lombar, agora mais uma vez nós vamos partir para o relaxamento muscular, só que agora na região dos glúteos e dos membros inferiores. Aproveitando, vamos fazer uma correção também no tornozelo, com movimento rotacional. Nós percebemos se existe algum ajuste a ser feito no tornozelo do paciente. Também fazemos um relaxamento na planta do pé. E na sequência, fazemos uma correção no metatarso, fazendo uma pressão com o joelho sobre a planta dos pés, segurando firmemente no tornozelo e puxando para cima. Na sequência, nós passamos para o outro lado e fazemos da mesma maneira o relaxamento. Na sequência, nós vamos fazer esse movimento para verificar como está a articulação do joelho. No caso dela, podemos perceber que usando a mesma força, o pé direito ele se posiciona mais baixo do que o pé esquerdo, significando que este pé ele está com uma dificuldade articular aqui neste joelho. E nós vamos corrigi-lo agora. Como é este joelho que está com uma dificuldade articular, nós vamos, neste osso abaixo do hálux, fazer uma pressão. Isso é um pouco dolorido para o paciente, mas é o suficiente para fazer com que a articulação do joelho acabe se soltando. Mais uma vez, nós vamos aqui redondando. Como podem perceber, agora os dois pés se encontram no mesmo tamanho, no mesma. Já fizemos a correção do joelho. Terminado a correção dos membros inferiores, agora nós vamos pedir para o nosso paciente se posicionar lateralizado, tanto faz um lado, porque vai ser os dois, para que nós possamos fazer a correção do quadril de maneira rotacional. Iniciamos fazendo um relaxamento suave na cervical, toda a extensão da cervical até o ombro. Feito isso, nós vamos fazer uma massagem no músculo peitoral maior. Geralmente é bem doloridinho e a gente faz um movimento de pinça, liberando essa musculatura acima do busto,
chegando até o deltoide. Aí então vamos fazer uma pressão na região da bursa. Já ouviram falar de bursite? É essa coisinha que tem aqui debaixo do braço para aliviar toda a pressão da articulação do ombro. Nós fazemos uma pressão na linha axilar para que haja o relaxamento do quadrado lombar. Da seguinte forma, com os polegares, nós soltamos simplesmente o peso do nosso corpo, sem efetuar muita força. Isso é o suficiente para liberar a musculatura dessa região. Nós vamos usar mais uma vez o cotovelo e toda a região do glúteo, região do músculo piriforme, que fica sobre o nervo ciático. Lembrando que essa manobra, numa pessoa que esteja com uma inflamação muito forte, pode ser bastante dolorida, mas é necessário fazê-lo para a liberação do músculo. Descemos com o nosso cotovelo pela lateral da perna e da mesma forma na parte posterior da coxa. Nós vamos continuar agora realizando o relaxamento nos membros inferiores e para isso nós vamos usar os nossos pés. Na parte lateral interna da coxa, nós vamos fazer uma pressão de vai e vem, colocando o peso no nosso corpo de maneira moderada. Na sequência, logo abaixo do joelho, nós vamos posicionar o pé do paciente de maneira adequada, de maneira que ela esteja totalmente firmada no tatame, e fazemos um pisão. E logo acima do tornozelo, a mesma coisa. Vamos para a outra perna, aproveitando o posicionamento, também colocando a perna bem posicionada, pisamos logo acima do tornozelo e logo abaixo do joelho. Feito isso, nós vamos agora fazer a correção do quadril. A maneira que eu considero mais fácil para o terapeuta é se posicionando com a perna do paciente por dentro da perna do terapeuta. Assim. Nós vamos usar o ombro do paciente de âncora, sem, no entanto, fazer pressão demais, apenas fazendo com que o corpo, o tórax do paciente, não se mova durante a correção. O nosso antebraço, ele vai fazer uma pressão contra o terapeuta e para baixo, fazendo assim a correção do quadril. Agora, da mesma forma, nós pedimos para o paciente se posicionar do outro lado e nós vamos fazer a mesma execução. Iniciando com o relaxamento da cervical, subindo para o ombro, mais uma vez o movimento de pinça, liberando o músculo peitoral maior, a região posterior próxima às costelas e a pressão na região da bursa. Descemos para mais uma vez fazer a liberação do quadrado lombar com os polegares. E
E seguimos mais uma vez usando o antebraço e cotovelo na região do glúteo, músculo piriforme, para fazer o relaxamento muscular dessa região. Descendo pela lateral da coxa e mais uma vez pela parte posterior da coxa. De igual modo, nós vamos também fazer o processo de relaxamento na parte interna da coxa, usando os nossos pés. Logo abaixo do joelho, uma posição segura, pisamos. E mais uma vez, acima do tornozelo, fazemos a mesma coisa. Passamos para o outro lado, para a outra perna, pisando abaixo do joelho e acima do tornozelo. Vamos fazer agora a correção rotacional do quadril, mais uma vez, passando a perna do paciente por dentro da perna do terapeuta. Ancoramos o ombro do paciente e com o nosso antebraço puxamos para frente e para baixo. Muito bem, terminado essa etapa, agora nós vamos pedir para que o nosso paciente se vire para cima. Nesse momento, com certeza o paciente já vai conseguir sentir um bom relaxamento. Se posicionamos ao lado do paciente e logo abaixo da clavícula nós fazemos a liberação do músculo peitoral maior. Geralmente na mulher, principalmente por causa do peso do busto, essa região costuma ser bastante dolorida. Seguimos então para a parte do ombro. Descemos pelo braquial, bíceps, tríceps, vamos massageando todo o braço, o antebraço vai sendo massageado. Esse ponto de junção punho com o antebraço, nós fazemos uma pressão bem no centro. Essa região, ela libera toda a musculatura que esteja presa com essa pressão. Apoiamos o braço do paciente sobre a coxa, seguramos firmemente sobre o punho e fazemos agora a tração de cada dedo para fazer assim a extensão dos tendões. Lembrando que a ideia não é estralar o dedo, mas sim fazer a extensão dos tendões. Feito isso, posicionamos o braço do nosso paciente lateralizado, apoiado no tatame, fazendo uma pressão com o nosso joelho sobre o punho e sobre a região da fossa cubital. Trazemos o braço para cima e mais uma vez sobre o punho e sobre a região da articulação da fossa cubital. Feito isso, seguramos o braço do nosso paciente com o joelho e de maneira firme seguramos e fazemos
essa rotação, onde nós vamos verificar se o punho do nosso paciente está firme. E, na sequência, com os dedos unidos do paciente e terapeuta, no movimento de rotação, fazemos uma tração para cima. Na sequência, nós vamos agora fazer a correção da articulação do cotovelo. O terapeuta se posiciona sentado ao lado do paciente, com a articulação do cotovelo apoiado sobre a perna, com a mão firmemente presa ao punho do paciente, fazemos uma rápida tração. E esse movimento, chacoalhando para dentro e com o movimento de rotação, nós trazemos relaxamento para toda a musculatura do ombro, escápula e músculo peitoral. Agora, na sequência, nós vamos fazer o mesmo processo no outro lado. Mais uma vez, na região subclavicular, nós vamos fazer a liberação do músculo peitoral maior, seguindo para o deltoide, a musculatura dos ombros, braquial, bíceps, tríceps, vamos massageando. O antebraço vai ser massageado da mesma forma. E mais uma vez, na junção punho e antebraço, fazemos uma pressão para a liberação dos músculos e tendões. E de uma maneira firme, seguramos o punho do paciente sobre a perna e tracionamos mais uma vez os dedos para que os tendões sejam liberados. Feito isso, mais uma vez, nós vamos fazer a pressão com o nosso joelho na articulação do cotovelo, na região da fossa cubital, depois sobre o punho e do outro lado a mesma coisa, sobre o punho e sobre a articulação do cotovelo. Mais uma vez, nós vamos prender firmemente o braço do paciente com os nossos joelhos. Vamos fazer uma rotação para sentir como está essa articulação. Os nossos dedos se encaixam aos dedos do paciente. E no mesmo momento em que fazemos a rotação, fazemos também uma tração para cima. Daí nós vamos nos posicionar para realizarmos a correção da articulação do cotovelo. O cotovelo fica posicionado sobre a perna do terapeuta, a mão firme no punho, nós trazemos para frente e no movimento de tração fazemos a correção articular. Mais uma vez para relaxar deltoide, escápula e peitoral maior. Esse movimento, chacoalhar e rotacionar o braço. Terminado os membros superiores, nós vamos agora mais uma vez cuidar dos membros inferiores. Iniciando pela região do quadril, fazendo uma massagem em toda a musculatura
da articulação do quadril, descendo para a coxa, pressionando com os polegares na parte superior e os demais dedos na lateral da perna. Fazemos isso umas 2 vezes. Até chegar no tornozelo. Vamos fazer também a tração dos dedos dos pés. E da mesma maneira que nós seguramos as mãos lá em cima, nós vamos segurar os pés do paciente dessa maneira. E firmemente puxando os dedos para que nós possamos conseguir assim a extensão dos tendões. Feito isso, nós agora vamos ficar de pé, segurar com a nossa mão por baixo do tornozelo do paciente e com a mão sobre o joelho. Vamos fazer esse movimento de articulação e quando puxarmos para frente, nós vamos executar uma pressão com esta mão sobre o joelho para baixo, no mesmo movimento. Vamos repetir isso do outro lado. Mais uma vez, fazendo o relaxamento da musculatura do quadril, descendo para a coxa, polegares na parte superior da coxa, os demais na lateral. Executamos isso por 2 vezes e continuamos descendo até o tornozelo. Prendendo aqui e fazendo a extensão dos dedos para fazer com que os tendões sejam estendidos. E da mesma forma, nós vamos segurar firmemente o tornozelo e a outra mão sobre o joelho do paciente. Fazemos esse processo de extensão e, ao mesmo tempo, empurrando o joelho para baixo. Terminado esse processo, nós vamos agora fazer a extensão dos calcanhares. Da seguinte maneira: uma perna se posiciona de maneira leve abaixo do joelho do paciente para servir de ancoramento. Nós colocamos o tornozelo do paciente o mais para dentro possível. Com as 2 mãos, seguramos o metatarso e de uma maneira rápida e precisa para baixo, fazemos uma pressão. E seguimos para o outro lado fazendo a mesma coisa. Ancorar, trazemos o calcanhar bem atrás, as 2 mãos no metatarso, uma pressão rápida para baixo. Terminamos a parte dos membros inferiores. Agora chegou a parte que nós medimos o quadril. Com os dedos logo abaixo do malelo, nós vamos medir. No caso aqui da nossa paciente, nós percebemos que um dedo polegar está um pouco mais alto que o outro. Isso já nos dá o diagnóstico de que uma perna está mais comprida, portanto o quadril está rotacionado. Pegamos por baixo dos joelhos, trazendo a perna para cima, um movimento
rotatório, nós vamos fazer essa medição. Como podemos perceber, a perna direita ela consegue descer mais do que a esquerda. Significa dizer que a perna esquerda ela está deslocada no quadril. E nós vamos fazer essa correção agora. Como a perna esquerda estava mais curta, então nós vamos começar a correção por este lado. Vamos pedir que a paciente se coloque com este lado para cima. A perna de baixo continue estendida e a perna de cima ela vai abraçar e puxar o máximo que for possível contra o seu peito. O terapeuta agora, para fazer a correção, ele vai fazer um chute na região glútea, tomando muito cuidado para não chutar em cima do trocânter, fazendo com que o pé esteja lateralizado, logo abaixo do trocânter. Não se deve nunca, de forma alguma, chutar o osso. É sempre na região dos músculos. E esse chute deve ser de forma firme, como se quisesse direcionar a força para a coluna do paciente. Assim. O paciente agora se posiciona de barriga para cima. E para concluir a correção, nós agora apoiamos o nosso pé, sem fazer muita força, apenas para ancorar a perna posterior, segurando no tornozelo e fazendo esse movimento para que o trocânter faça encaixe. E logo na sequência, vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Da mesma forma, o paciente abraça a perna. O terapeuta, mais uma vez, tem que tomar cuidado para não chutar em cima do trocânter, sempre na musculatura. E como este lado ele estava correto, nós usamos menos força no chute do que do outro lado. Mais uma vez, posicionamos o paciente de barriga para cima, ancoramos a perna de baixo, seguramos no tornozelo e levemente vamos fazer um movimento de encaixe. E agora, mais uma vez, realizamos uma nova medição nos maléolos, onde nós já percebemos que tivemos resultado positivo, pois os polegares apoiados aqui no maléolo, ambos se encontram na mesma posição. Mais uma vez, debaixo do joelho, e vamos conferir o nosso trabalho. Pronto. As duas pernas, os dois joelhos na mesma altura, correção efetuada do quadril. Iremos agora realizar a correção dos ombros, iniciando uma massagem para relaxar toda a musculatura do trapézio, escaleno, esternocleidomastoideo, para liberar toda a musculatura, ombro e pescoço.
Feito isso, nós pedimos para que o paciente relaxe o peso do braço, solte totalmente, e a gente vai corrigir o braço que estiver mais pesado. No caso, esse braço está mais pesado. Fazemos a correção da seguinte maneira. Com a perna esquerda, eu apoio as costas do paciente. Trago o braço do paciente para trás de sua cabeça. Com a outra perna, eu apoio a lateral do corpo. Eu vou fazer essa correção dando um soco leve, moderado, de baixo para cima, para que a articulação do apoio se encaixe perfeitamente. 1, 2, 3. E perceba que ao mesmo tempo que eu bato, a cada batida eu puxo o braço do paciente. Feito isso, faço da mesma maneira. Com o outro lado, trocando as pernas de posição, para que o paciente esteja apoiado. Percebam que a cada soco que eu dou, eu puxo um pouco mais pelo cotovelo do paciente. Então, 1, 2 e 3. Pego nos punhos do paciente, faço uma extensão para trás e, na sequência, para cima, pegando na região subaxial e puxando o paciente para cima pelos ombros, apenas para que haja uma extensão na musculatura e tendões dos braços. Sequencialmente, apoiando o paciente pela articulação do cotovelo, eu coloco o outro braço embaixo da axila, faço uma pressão para dentro e, ao mesmo tempo que eu faço essa pressão para dentro, eu traciono o braço para trás, de uma só vez, dessa maneira. E repito essa operação do outro lado. Braço por baixo, segurando firmemente no cotovelo, empurrando para dentro e tracionando para trás. Feito isso, nós vamos seguir para a correção da cervical. Para realizar a correção cervical, fazemos o seguinte. O terapeuta se posiciona logo atrás do paciente, pede para que o paciente coloque as suas mãos por dentro de suas pernas, segurando pelo calcanhar. E com os joelhos, você firma bem o tronco do paciente. Com cuidado, você vai avaliar com seus dedos, no movimento, se percebe alguma anormalidade na articulação. Geralmente o paciente vai dizer para você onde dói. Você vai conseguir perceber, fazendo esse movimento, de qual lado o paciente tem menos capacidade de rotacionar a cabeça. Começamos sempre pelo lado que tenha menos dor e com maior capacidade de rotação. É importante sempre lembrar que esse movimento precisa ter muito cuidado. A cabeça do paciente não pode nunca, de maneira nenhuma, estar solta. E o cotovelo do terapeuta deve estar logo abaixo do queixo do paciente. Nós puxamos a cabeça do paciente até o limite e fazemos uma tração rápida e simples. Somente isso. Nem sempre irá
houve estralo, tá? Isso não quer dizer que a correção não foi feita. Da mesma forma, do outro lado, com a cabeça firme, cotovelo abaixo do queixo, fazemos a tração até o limite e pronto. Está feita a correção. Fazemos uma massagem para aliviar a musculatura e terminamos assim a correção de todo o corpo. A técnica do Iawara Sentai, ela é ótima para problemas músculo-esqueléticos. Pessoas com problemas de articulação na cervical, torácica, lombar, sacral, membros inferiores, superiores, qualquer problema tendíneo muscular, ela é excelente. Pessoas que tenham bico de papagaio, hérnia de disco, protusão na cervical, pode ser feito, obviamente, com cuidado e com moderação na força. E, com certeza, essas pessoas elas vão receber aí uma melhora de qualidade de vida muito significativa. É importante frisar, porém, que existem algumas pessoas que podem e outras que não podem receber. O Iawara Sentai ele pode ser aplicado a partir dos 6 meses de idade até os 100 anos, né? Desde que a pessoa não tenha nenhum problema de osteoporose muito agravada, porque aí pode ser um problema muito sério de uma fratura óssea. Se a pessoa não tenha problemas de fratura, né, não é o nosso paciente, ou também uma gestante que esteja abaixo de 4 meses de gestação. Acima de 4 meses, a gestante pode receber essa técnica com os devidos cuidados, mas abaixo de 4 meses, ela não é eletiva para a aplicação da técnica. Com certeza, você, terapeuta, seja iniciante ou que já atua na área com experiência, vai perceber que essa técnica é extremamente eficiente e vai agregar valor no seu atendimento, na qualidade da expectativa dos seus pacientes. Eles vão perceber aí com certeza uma melhora muito significativa, vão ficar muito agradecidos pelos resultados. E vocês vão poder então mostrar para os seus pacientes que viver sem dor realmente é possível.